Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, nos canais Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no futebol brasileiro, vem falar dos nossos campeonatos. Definido a ordem dos confrontos na final da Copa do Brasil. Tivemos o sorteio hoje na sede da CBF, com a presença lá do Diego Ribas, por parte do Flamengo, Cássio, pelo Corinthians, os treinadores de Corinthians e Flamengo, e no sorteio deu que o primeiro jogo será em São Paulo e o segundo jogo, a decisão, no Rio de Janeiro. Então, mano de campo do Corinthians no primeiro jogo e mano de campo do Flamengo no segundo jogo. É sobre isso que a gente vai falar, vai fazer uma análise rápida. Tem vantagem, não tem vantagem. Rapidinho que a gente vai falar sobre isso, porque, óbvio, quando chegar no jogo a gente tem mais coisa para falar, tanto na primeira quanto na segunda partida. Então agora é só para dar uma pincelada rápida nesse sorteio. Então já vou logo pedindo a você, meu amigo torcedor do Timão e torcedor do Mengão, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se nos canais Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no futebol brasileiro. Dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração cifrão que está aqui do lado do compartilhar. E deixa eu lembrar, torcidas de Corinthians e Flamengo. O canal Resenha com Magalhães ainda não tem grupos, nem do Corinthians e nem do Flamengo. Por que não tem grupos? Porque não tem gente suficiente para fazer um grupo. Teve um amigo do Corinthians que pediu para me colocar no grupo, um amigo do Flamengo. Se tivesse 5 corintianos e 5 flamenguistas, aí sim eu criaria um grupo do Flamengo e um grupo do Corinthians, mas infelizmente não tem. Mas eu peço que, se vocês quiserem, reúne um grupo aí de amigos para trocar ideia, porque aí com 5 fica mais fácil eu falar, galera, já tem o grupo do Corinthians, já tem o grupo do Flamengo, que aí vai chegando mais gente. O grupo do Ceará já tem quase 100 pessoas, do Fortaleza já passou 100 pessoas, do Bahia a mesma coisa, do Atlético Paranaense. São grupos grandes, que começou pequenininho, que agora estão grandes. E a resenha é muito bacana. Então, você, meu amigo torcedor de Corinthians e Flamengo, quer participar do grupo do canal Resenha com Magalhães? Junta aí 4, 5 amigos e fala, pô Magalhães, esses 4 amigos querem participar do grupo, esse aqui quer participar. A gente faz um grupo que a partir daí começa a chegar tanto corintianos quanto flamenguistas. Beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre esses jogos. Bom, a princípio, se diz que tem uma vantagem quem joga segunda em casa. Na verdade, todo mundo fala isso, inclusive até o treinador do Corinthians falou isso, que ele queria jogar segunda em casa. Muitos comentaristas que hoje, diferentemente de algum tempo atrás, eu particularmente, eu acho isso até legal, os comentaristas não falavam qual era seu time. Dava a entender pela forma como eles falavam de um time e como eles falavam de outro. Então você tinha mais ou menos a ideia, mas não era escrachado. Hoje não. Hoje tem comentaristas ou palpiteiros, como queiram, que você sabe que o cara ali está comentando, mas ele torce para um determinado time. Eu particularmente acho isso legal. Porque o cara sabe, pô meu irmão, aquele cara ali, ele é corintiano, aquele cara é flamenguista, aquele cara é gremista, aquele cara é São Paulino, aquele cara... Ou seja, você sabe. E tem aqueles que ainda continuam não falando para qual time torce, para tentar ser imparcial. Acho que para ser imparcial, na minha opinião, para ser imparcial, você não precisa esconder o seu time. Minha opinião. Todo mundo sabe que eu tenho um time, que eu torço para um time. Não sou nenhum fanático de me matar porque o time perdeu. Não sou. Olha, eu torço para um time. Todo mundo sabe que eu torço para o Flamengo. O canal Resenha com Magalhães é desde 2016.
o meu primeiro vídeo, o vídeo 01, eu disse que eu torcia pro Flamengo. Mas que eu não ia falar do Flamengo, eu ia falar do futebol. Porque antes de ser flamenguista, eu sou apaixonado pelo futebol. Tá? Então eu tento ser o mais imparcial possível. E é óbvio que você, jogando a segunda em casa, a princípio, seria uma vantagem, mas isso vai depender do resultado do primeiro jogo. Porque se no primeiro jogo o mandante faz um resultado bom, o jogo de volta, a pressão é monstruosa para quem joga em casa. Então, essa vantagem de jogar a segunda em casa depende exclusivamente do que acontecer no primeiro jogo. E tem um outro detalhe. Hoje, não tendo mais o gol qualificado, o empate no primeiro jogo não é ruim para ninguém. Vou dar um exemplo. Libertadores, recentemente, Flamengo e Atlético Paranaense. O primeiro jogo no Rio foi 0-0. O segundo jogo lá, o Flamengo se classificou na casa do adversário. Então, não é regra. O segundo jogo é em casa, eu sou favorito. Não é assim que funciona. Depende muito do primeiro jogo. E isso vai acontecer. Isso não tem jeito. Isso não tem jeito. O primeiro jogo vai decidir. Já tivemos um mata-mata entre Flamengo e Corinthians pela Libertadores. O Flamengo ganhou lá, o São Paulo ganhou em São Paulo, chegou no Rio, ganhou também de novo. Mas o resultado principal foi em São Paulo. Porque senão o jogo de volta seria completamente diferente. Então, nessa decisão, o jogo, tanto para Corinthians quanto para Flamengo, é o primeiro. Porque o segundo jogo é consequência do que acontece no primeiro. Ponto. Então, 50% para cada lado. O Corinthians, no primeiro jogo, a melhor coisa é ganhar. Óbvio. Mas o empate para o Corinthians, mesmo sendo em casa, não é um desastre. Vou repetir. O Flamengo, no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, pela Libertadores, empatou em casa. Pela Libertadores, não. Pela Copa do Brasil, empatou em casa. E se classificou fora de casa. Então, é óbvio, você jogar a segunda em casa pode te dar uma sensação de vantagem. Desde que você não tenha tomado uma porrada no primeiro jogo. Se você tomar uma pancada no primeiro jogo, é complicado. Mas mesmo assim, não vamos ser aqui usar de hipocrisia. A segunda em casa pode lhe trazer uma vantagem. O Corinthians já usou isso. O Corinthians, pela Copa do Brasil, perdeu, acho que de 2-0, se eu não estiver enganado, para o Atlético Goianiense. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Perdeu de 2-0 para o Atlético Goianiense. Em casa, reverteu e se classificou. Deixa eu ver aqui. O São Paulo ganhou a primeira ganhou a primeira em casa. A segunda ele conseguiu segurar. Já inverteu. O América Mineiro jogou a primeira fora e a segunda em casa. Não conseguiu virar. Então, não é regra que quem joga a segunda em casa vai se classificar ou ser campeão. Vamos lá. Vamos aqui para o mata-mata do Corinthians. Oitavas de final. Vamos aqui. O Corinthians deve ter entrado aqui na terceira fase. Deixa eu dar uma olhada. Terceira fase. Aqui.
Terceira fase. O Corinthians jogou a terceira fase contra a Portuguesa aqui do Rio. O Corinthians empatou a primeira fora e na segunda partida de volta o Corinthians ganhou de 2-0. Ou seja, ele conseguiu um empate fora de casa e em casa ele ganhou da Portuguesa do Rio. Então, o Corinthians, na terceira fase, decidiu em casa. Se classificou. Vamos lá para as oitavas de final. Oitavas de final. O Corinthians pegou o Santos. Em casa meteu 4-0. Já fez o resultado no primeiro jogo. Aí foi para o segundo jogo. Já classificado e perdeu para o Santos de 1-0. Mas fez o resultado em casa no primeiro jogo. Aí vai para as quartas de final. Corinthians pega o Atlético Goianiense. Perde a primeira fora de casa. Volta para casa e ganha a segunda de 4-1. E chega às semifinais. Vai para as semifinais contra o Fluminense. Joga a primeira fora. Empata em 2-2 com o Fluminense. Joga em casa, ganha de 3-0. Então, na maioria das vezes, o Corinthians decidiu em casa. Porém, dentro da Copa do Brasil, teve em um momento, que foi no jogo contra o Santos, foi o único momento que o Corinthians não foi o mandante no segundo jogo. Então, para o Corinthians ter o segundo jogo em casa, fez muita diferença. Com exceção do jogo do Santos, que no primeiro jogo ele decidiu. Já o Flamengo, vamos lá, terceira fase do Flamengo. Vamos aqui. Terceira fase. Bom, Flamengo na terceira fase, no primeiro jogo, o Flamengo pegou o Altos. O Flamengo ganhou fora de casa do Altos. E no segundo jogo, o Flamengo também ganhou. Ou seja, o Flamengo jogou a primeira fora, a segunda em casa. Aí vamos para as oitavas de final. O Flamengo pegou o Atlético Mineiro. O Flamengo jogou a primeira fora de novo. Perdeu para o Atlético Mineiro de 2-1. E em casa, o Flamengo ganhou de 2-0. Segundo jogo em casa, o Flamengo perdeu a primeira e ganhou a segunda, se classificou. Ou seja, na terceira fase, nas oitavas de final, o Flamengo decidiu em casa. Aí vamos para as quartas de final. O Flamengo pegou o Atlético Paranaense. Jogou a primeira em casa. Nas quartas de final, o Flamengo decidiu a segunda fora. O Flamengo empatou de 0-0 em casa. E a segunda fora de casa ganhou do Atlético Paranaense. Ou seja, a terceira fase o Flamengo jogou em casa. Oitava de final jogou em casa. Nas quartas de final decidiu fora. Semifinal. O Flamengo jogou a primeira fora de casa. Ganhou de 3-1. Fez basicamente o resultado fora de casa. E em casa decidiu com o São Paulo. Ou seja, tanto o Flamengo quanto o Corinthians, até chegar à final, com exceção de uma fase, os dois decidiram em casa. Os dois decidiram em casa. Porém, quando tiveram que decidir fora, o Flamengo contra o Atlético Paranaense e o Corinthians contra o Santos, eles também passaram. É só para dar uma pincelada de que os dois já viveram a situação de decidir fora de casa e se classificar. Mas a gente viu aqui que o jogar em casa realmente tem importância. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro. Em casa, conseguiu a classificação. O Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa. Em casa, decidiu a classificação. Então, sem hipocrisia. Em casa tem um peso sim. Mas depende muito do primeiro resultado se você não tomar uma pancada. O que eu não acredito que aconteça na final entre Corinthians e Flamengo. Acredito que seja um jogo aonde o segundo jogo ainda teremos chances para os dois. Eu não acredito que nem Corinthians e nem Flamengo façam um resultado elástico para definir praticamente o campeão no primeiro jogo.
não acredito. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!